Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º ConVetCast. Vou colocar aqui para compartilhar a tela com vocês. Então, seguindo a ordem, estamos no nosso 7º ConVetCast. Não tivemos uma ou duas edições devido aos elementos climáticos aí, que todo mundo está ciente. Agora vamos retomar com força total, especialmente quem está no sprint final para a SIDASC e para a DAB. Eu acho que é importante participar. Quem não puder, assiste a gravação, não é um item obrigatório, obviamente, mas a gente recomenda aí para trocarmos algumas ideias, dar uma motivada nessa reta final. E para falar em motivação, lembrar vocês da importância, então, do Mural dos Desejos. Né? Tem gente que tem um pouco de dificuldade em fazer, porque se baseia muito em salário. Claro que salário é importante. Esses 2 concursos que vão ter no início do mês que vem têm salários interessantes. Quem não sabe, pode solicitar para a gente pelo WhatsApp. A gente elaborou o plano de carreira da DAB com base no que alguns colegas que trabalham lá falaram, né? Alguns alunos que trabalham lá. E da SIDASC também a gente tem uma noção por causa de amigos que trabalham na SIDASC que nos passaram, mas a gente não tem os documentos oficiais para mostrar. A SIDASC tem uma peculiaridade, que apesar do básico, teoricamente, ser 7 mil e pouco, a SIDASC paga o piso do veterinário, que são 8 salários e meio, então é um valor alto, e além disso incide outras gratificações em cima, o que torna um salário bem interessante inicial. Fora isso, eles têm um bom plano de carreira, todo ano eles têm reajuste, vai subindo também, vai melhorando. Quem tem dificuldade, além do plano de carreira e da parte de salário, tem que se lembrar aí das outras questões, né? A gente tem uma questão da estabilidade, que é bem interessante, bem importante. Temos vários casos para contar de amigos e conhecidos que às vezes se dedicam anos e anos e anos para uma indústria ou para alguma empresa, ou enfim, até tem um negócio próprio, mas às vezes cansam, às vezes não tem o reconhecimento que merece, ou o que acontece com certa frequência também é as empresas se trocarem, né? Tem empresas que chegam a um certo ponto, o salário fica muito alto, fica incompatível, acabam trocando por profissionais mais baratos. E na iniciativa pública, digamos assim, isso não ocorre, tá? Ou raramente ocorre. Então tem a questão da estabilidade, que é interessante vocês lembrem, e a questão também da qualidade de vida. Né? Eu estou com visita aqui em casa desde quinta-feira, né? Familiares, sobrinhas e minha mãe, e, pô, saio do trabalho, posso desligar o celular, sábado e domingo ninguém no trabalho me procura, justamente por causa disso. A gente tem uma carga horária, a gente respeita a carga horária, mas depois é tranquilo. E, por outro lado, quem não está ainda no serviço público sabe que a gente acaba ficando refém, tendo que trabalhar sábado, domingo, atendendo telefone, né, resolvendo problema muitas vezes. Então, essa qualidade de vida, poder curtir os familiares, isso tudo também é uma dica aí para botar no Mural dos Desejos. E se não for o suficiente, temos essas praias maravilhosas aqui. Na SIDASC eu coloquei uma foto da Praia do Campeche, é a mesma ilha que eu coloquei ontem no reta final. Quem não assistiu, assiste lá, que está interessante. Só que é uma foto de outro ângulo, mas está aqui. Convido vocês a conhecer. E também na DAB, nem se fala, né? Tem um litoral maravilhoso toda a Bahia. Se me perguntar onde é que é aqui, não sei. Mas tem um litoral muito bacana, né? Tem até a travessia do descobrimento, que tu vai caminhando pela beira da praia passa por várias cidades, vários e vários quilômetros. É bem interessante, bem cultural também. E depois dessa parte de motivação, lembrar vocês disso tudo, vamos falar um pouquinho de técnica de estudo. Eu tenho acompanhado no grupo o pessoal relatar que tem dificuldade, né, de memorizar algumas decorebas, prazos, números, tópicos que costumam ser cobrados. Então, vamos passar algumas dicas que a gente dá lá nos tutoriais iniciais, mas a gente sabe que com o tempo é normal e acontece da gente ir esquecendo os tutoriais. Então, um dos motivos do ConVetCast é justamente ir lembrando para vocês dessas técnicas, coisas que podem e vão ajudar vocês se fizerem.
A gente vê no grupo também o pessoal pedindo ajuda, principalmente com os mnemônicos, né? Ah, não tenho criatividade, não tenho criatividade. Acho que o primeiro passo é treino, né? Ninguém nasce sabendo. Mas se tu for treinando, não se apegar muito na qualidade, nem tudo tem que fazer todo sentido do mundo. O importante é que, quando tu olhar na prova, te venha na cabeça uma palavra, alguma coisa, alguma conexão com o que tu precisa saber de fato. E muitas vezes tu não vai lembrar exatamente o mnemônico, mas por exclusão, tu já vai matar a charada, né? O mnemônico clássico é o LIMP, LIMPE, os princípios constitucionais que tu pode até não saber explicar para alguém cada um deles, mas tu sabe as iniciais. Então tu mata uma questão muitas vezes só porque a inicial não bate. E geralmente é isso que eles fazem na prova do concurso. Eles colocam uma palavra ali que a inicial não vai bater, tu já descarta ela. Apesar de que algumas bancas já estão mais malandrinhas, já trocam a palavra e mantêm a letra, né? Sei lá, legalidade, eles botam liberdade. Pode acontecer. Mas, em princípio, o mnemônico ele costuma ajudar muito, mesmo que tu não lembre exatamente dele. Tá? Lembrando as iniciais, isso daí já dá um bom norte. Então, vamos revisar algumas técnicas de memorização. Associação visual, criar imagens que se conectam ao material de estudo. Eu era o mestre de fazer isso, né? Minha apostila do RISPOA e da 711, principalmente, era virado em pequenos desenhos nas bordas da apostila. Então, a 711, que é cheia de altura, o pé direito, altura do tanque, largura da bandeja, eu ia desenhando no entorno. Porque no dia da prova eu fechava os olhos, eu lembrava da minha apostila, eu lembrava dos meus desenhos. Tá? Então, isso daí, faça assim, eu não sou desenhista, Saulo, não precisa, pode ficar horrível, não tem problema. O importante é que, primeiro, tu mentalize a imagem, né, do que tu está estudando, isso já vai ajudar, e depois ainda tem chance de tu lembrar o teu desenho na hora da prova. Principalmente, né, aquele estudo de reta final, depois do edital, sprint final, um mesinho antes. Beleza? Acrônimos. Usar as primeiras palavras de uma lista de palavras para formar uma palavra ou frase. Exemplo, LIMP é uma palavra, cada inicial é um princípio constitucional. E frase, será fácil para o Momô. Os princípios administrativos, né, da administração pública. Quem é que lembra? O Fábio deu esse na aula, né? Será fácil, cada inicial, né, de 2 letras, 3 letras ou uma letra, significa um dos princípios. Frase de ligação. Criar uma frase ou história que inclua elementos-chave que você precisa lembrar. Esse aqui, eu estava olhando, acho que foi até a Josi. Josi, me corrige se eu estiver errado. Foi tu que criou um mnemônico que envolvia, né, os teus pais e tu, e daí tu fez pelo nome deles e conseguiu fazer uma associação com uma historinha. É extremamente forte. Isso aqui, para te se lembrar depois, é muito bom. Tá? Na parte da associação visual também, eu gosto de contar que eu usava o morcego, escrevia com o 3, o M de lado do morcego, para lembrar que a variante 3 do vírus da raiva era a que tinha predileção, né, pelos morcegos, ficavam usando os morcegos de reservatórios aí. Então, associação visual, os acrônimos são muito importantes, eu usava muito, muito, muito também quando eu estava estudando. Frase de ligação também é muito potente isso aqui, quando tu consegue montar uma frase que faça um sentido para ti, uma história, consiga colocar os elementos chaves, isso aí mata a pau. Rimas e canções, usar ritmo, música ou rima para memorizar informações. Casos clássicos, as crases. Vai a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, tu rima, tu não esquece mais no dia da prova. Singular com plural, crase nem a pau. Pronto, nunca mais esquece isso. Não pode ter um a no singular e depois o substantivo depois está no plural. Então, com certeza não tem crase, porque substantivo no plural, o artigo deveria ser no plural também, então só vai ter crase se o a tiver o s. Beleza?
Locais de memória. Tem um vídeo lá nos tutoriais avançados para vocês olharem sobre o Palácio da Memória. Também é uma coisa bem pessoal, cada um vai usar um ambiente, né, como é que está descrito aqui, associar informações a locais específicos em um percurso mental familiar. Pode ser uma biblioteca, pode ser a tua casa, algum lugar que tu está acostumado a frequentar, e tu vai colocando as informações ali e vai se imaginando, acessando essas informações. Agrupamento e segmentação. Dividir informações longas ou complexas em pequenos grupos ou segmentos. Eu fiz isso para decorar o ciclo de Krebs quando eu estava na faculdade. Né? Na prova eu tinha que saber todo ele, todas as etapas, o que cada item se transformava, no que ele ia se abrindo, até chegar na cadeia respiratória, lá na parede da mitocôndria. Então, eu ia dividindo eles em etapa, ia memorizando, e depois eu conseguia fazer ele inteiro, né? Pegava uma cartolina e desenhava ele inteiro. Códigos numéricos, associar números a letras ou palavras para memorizar datas, fórmulas ou qualquer informação numérica. Isso aqui tem um dos caras top aí da memorização, tem um vídeo dele que ele tá num palco, ele começa a se apresentar para, sei lá, umas 100 pessoas, não sei exatamente quantos, faz muito tempo que eu vi esse vídeo. E daí a pessoa fala o nome só uma vez para ele. E depois que todo mundo se apresenta, ele repete o nome de todo mundo. Então, assim, é uma coisa fantástica que ele faz. E como que ele faz isso? Segundo ele, é com essa técnica de códigos numéricos. Então, ele vai fazendo associações do nome com números e uma vez só, ele pergunta o nome, já é o suficiente para ele fixar. Então, que funciona? Sem dúvida. Agora, eu nunca usei essa técnica aqui dos códigos numéricos. E mapas mentais, importante também, pessoal. Claro que é recomendado para um estudo mais avançado. Tu nem leu a apostila uma vez, duas vezes. Aí não adianta, né? Porque essa técnica tem a função mais de organizar as informações. Então, tu tem que ter uma base boa já de conhecimento. Para quem está mais avançado, não tem problema fazer resumo e não tem problema também fazer mapas mentais. A gente só pede que vocês não coloquem a carroça na frente dos bois. Em que sentido, Sal? Tem gente que está na primeira leitura ou na segunda leitura, então praticamente tudo ainda está superficial. Se tu para o que tu está fazendo de ler para ficar fazendo resumo, tu vai colocar muita coisa no resumo, vai simplesmente transcrever muita coisa, e isso vai fazer com que tu leve mais tempo para te ler novamente, né, estudar novamente de fato aquele conteúdo. Tu vai prejudicar a repetição em prol de fazer um resumo num momento que tu ainda não sabe exatamente quais são as tuas dificuldades, o que tu de fato não conseguiu memorizar ainda. Muita coisa depois com as questões vai abrir a tua mente, tu vai ver que tu já sabe aquele conteúdo, né? Isso, metacognição. Com as questões tu começa a perceber de fato o que tu já sabe e o que tu não sabe. Porque a nossa simples avaliação, ela faz muita pegadinha com a gente. A gente já lê uma tabela, ou, enfim, lê valores ali, algum resultado de exame, por exemplo. Pô, isso aqui eu já sei. Acha que já sabe. Quando se depara numa questão, faz confusão e erra. E vice-versa. Às vezes ali, as coisas do leite, por exemplo, densidade, crioscopia, às vezes tu acha que, pô, aquilo lá é muito complicado, aquilo eu não vou acertar na prova. Chega na hora de fazer a questão e tu acerta, porque tu sabia, só estava inseguro em relação ao conteúdo. Então, deixar os mapas mentais e os resumos aí, para depois já ter lido bastante, muitas vezes, já ter feito várias questões, porque já está bem claro para ti o que tu precisa reforçar. Então, pessoal, da minha parte era isso. Se ficar com alguma dúvida, estou acompanhando o chat aí enquanto o Fábio faz a parte da dica de conteúdo. Tá bem? Foi a Josi, foi a Josi. Josi, então, se tu lembrar qual que era, coloca ali para nós no chat. Me deu branco agora, mas foi um dos que eu mais gostei, assim, adorei o teu mnemônico. Beleza. Deixa eu colocar aqui minha apresentação. Tu deixa minha tela grande aí, Sal? O Fábio tá fixado grande?
Vou tirar o meu para aumentar o teu. Beleza, todo mundo tá enxergando minha apresentação? Deixa eu não só aparecer aqui por enquanto, depois eu desapareço. Tá bem. Então, pessoal, a dica de hoje, vamos falar um pouco sobre um assunto que ele extrapola um pouco o direito constitucional, mas ele pode estar muito presente na prova do CNU, quanto na prova da ADAB, na prova da SIDASC, acredito que não, mas é interessante que vocês vejam, caso queiram outro concurso no futuro, tem uma coisa interessante aqui, principalmente, como eu falei, para quem vai fazer CNU e ADAB. Então, princípio da dignidade da pessoa humana. Tem uma dica super importante aqui sobre esse princípio, que nada mais é do que também um fundamento da Constituição, ou seja, é um dos pilares do nosso Estado democrático de direito. Por quê? Porque lá no artigo 1 da Constituição ele fala que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e o DF, constitui nesse Estado democrático de direito como os fundamentos, e a gente pode ver aqui o terceiro é dignidade da pessoa humana. Então, com base nisso, sabemos que é um princípio basilar, e ele vai estar presente na Constituição em diversos pontos. Vamos falar sobre esses pontos. Principal, ninguém será submetido, lá no artigo 5, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, isso aqui tem muito a ver com os direitos humanos. Então, faz parte do rol de princípios da Constituição que nos leva a entender que o nosso Estado, ele sim, ele é condizente com o Pacto Internacional, e claro que depois disso ele foi aceito, passou pelo rito, e hoje ele tem status de norma aqui no nosso país, né? Não haverá penas de morte, salvo caso de guerra declarada. Então, existe uma exceção para a pena de morte no Brasil, que é o desertor, né? Então, vai ter lá no artigo 84, inciso 19, essa exceção, que é o desertor. Então, ele pode ser, sim, condenado por fuzilamento. Existe essa exceção. Penas de caráter perpétuo, também não podemos, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis. Então, são formas de apresentação expressas na Constituição sobre esse princípio da dignidade da pessoa humana, como eu falei, um princípio considerado basilar. Mas isso aqui é o que está escrito, isso é fácil. Vamos falar um pouco sobre a interpretação, principalmente que o STF tem dado, e a atenção que tem se dado a esse princípio. Então, se utiliza o princípio da dignidade da pessoa humana, muitas vezes para interpretação, e também para analisar outros princípios que se chocam, né? Então, muitas vezes tem alguns princípios que entram em colisão, porque por questão de um interferir no outro, mas esses princípios fundamentais servem para balizar aí o que cada um perde e o que cada um ganha. Então, aquela clássica utilização do princípio da dignidade da pessoa humana, que não obriga ninguém por exemplo, se submeter a um exame de coleta de sangue para teste de paternidade, ou outra coleta de material biológico, porém, ela dessa forma estaria praticamente assumindo, né, o caso.
que é pai ou que está sendo investigado, mas proíbe que se obrigue a pessoa a se submeter a esse tipo de exame, por exemplo. Então, com base nesse princípio. Mas o que eu quero chamar mais atenção é o que está lá no CNU, em termos da Lei de Registros Públicos. Lembrando que essa semana retomamos nossos sprints para o CNU com toda a força, e agora demos 2 passos para trás, vamos dizer assim, pegamos 2 semanas leves, e agora vamos acelerar, porque não sabemos quando será essa prova, mas quando ela chegar, estaremos completamente preparados. Então, pensando lá na Lei dos Registros Públicos, Lei 6.015 de 73, o artigo original, 58, ele falava o seguinte, pessoal: qualquer alteração posterior de nome, só por exceção e motivadamente, após audiência com o Ministério Público, será permitida por sentença de juiz. Então, antes da ADI, que a gente vai ver do STF, só por sentença judicial, como audiência do MP, poderia se trocar o nome, que se chama, atualmente se chama de, vocês vão ver lá na norma, como pré-nome. Então, que é o nome inicial, por exemplo, meu prenome seria Fábio. Eu posso trocar ele. Existe alguns casos que eu posso, e vamos ver esses casos com base no princípio da dignidade humana. Então, com base aqui nessa DIN 42725, foi alterado, então, depois foi criada uma lei em 98 para mudar a redação. Então, esse artigo 58, que essa redação, ela foi alterada, então, importante saber isso. Essa atual redação do artigo 58 da Lei de Registros Públicos fala que o prenome será definido, admitindo-se, todavia, sua substituição por apelidos públicos notórios. Então, essa é a atual redação. Então, olha só, aqui já ele é definitivo, em regra. Prenome, vamos pensar assim, ó, prenome, regra, definitivo. Mas existem exceções. Então, na própria ADI, temos aí algumas exceções. Então, olha só, o que está falando essa ADI N 4275 do STF, né? Se a ADI é do STF. Requer liminarmente seja conferida ao artigo a interpretação conforme. O que é, pessoal, interpretação conforme? Se vocês virem isso em uma prova ou estiverem lendo um conteúdo, interpretação é, vamos supor que um artigo aqui, ó, o artigo X, ele tenha duas interpretações possíveis, a interpretação 1 e a interpretação 2. O STF, ele fala assim, olha, existem duas interpretações para o mesmo artigo, como a gente viu lá nos princípios da legalidade. Existe a acepção da administração pública, uma outra acepção por particular e tudo mais, são formas de interpretar o mesmo princípio. Mas o STF chega e fala assim, olha, essa interpretação número 1, ela não condiz com a Constituição, não está de acordo. Então, ele vai lá e faz uma coisa chamada interpretação conforme, ou seja, ele pega o artigo e ele dá a interpretação que é cabível frente à Constituição Federal. Então, as outras interpretações não são aceitas. Então, tu faz um controle constitucional sem alterar a redação do artigo, mudando apenas a interpretação possível. Então, é isso que foi feito com o artigo 58, já na nova redação aqui, que fala que o prenome é definitivo, admitindo-se, todavia, a substituição por apelidos públicos notórios.
Mas aqui vem acrescentar, por mais que mude a interpretação, existe uma adição aqui, que é o seguinte: reconhece aos transexuais, independente da mudança de sexo, da cirurgia, né, de transgenitalização, o direito à mudança do prenome e sexo no registro civil. Então, isso aqui, olha só, de acordo, vamos botar assim, de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Nada mais justo, né? A pessoa pode ter o nome que ela se identifica mais. Então, o indivíduo, mesmo que não opte pela cirurgia, a fixação dos seguintes requisitos. Então, ele pode mudar, mas tem algumas regras. Se não fizer a cirurgia de transgenitalização. Então, idade superior a 18 anos, convicção, ou seja, pelo menos 3 anos pertencer ao gênero oposto ao biológico, baixa probabilidade, de acordo com o pronunciamento de especialistas, de modificação da identidade de gênero. Então, ou seja, ela tem que ter mais de 18 anos, convicção, ou seja, pelo menos 3 anos ela já se identifica com o sexo biologicamente oposto e baixa probabilidade de querer retornar à identidade de gênero original. E isso com o pronunciamento de um grupo de especialistas. Tendo isso, pessoal, ela pode optar pela alteração do prenome. Ou seja, tem um nome lá, nasceu como Maria, e quer mudar para José. Então, mesmo sem cirurgia, ela pode, ele, né, vai passar a ser ele, vai poder fazer mesmo sem estar com o órgão genital modificado. Isso, pessoal, é uma coisa recente, tá? Não, é de 2018 isso aí. Então, para ver como o Brasil está atrasado com essas questões. Isso aqui na Alemanha, da onde partiu ali vamos dizer, a métrica, né? Da onde que pegaram esse os julgados para ter base, isso remonta décadas passadas. Então, demorou bastante para chegar aqui com base nesse princípio. Então, olha só, o que dizia, né, a ADI? Ele fala assim, ó, que é incongruente permitir alteração sem a correspondente modificação do sexo do registro civil. Por quê? Porque antes, só com autorização judicial ouvido do Ministério Público. Vocês viram lá a redação original. E isso é incongruente com a Constituição, ou seja, para ter essa alteração de nome, precisar passar por uma audiência do Ministério Público e depois uma autorização do judicial que pode ou não ser concedida. Então, avessa ao direito fundamental de identidade de gênero justifica a troca do prenome, independente da realização de cirurgia. Pondera a configuração da transexualidade não depende de procedimento cirúrgico. Pessoal, isso aqui para o CNU tem muito a ver, tem muita coisa interessante aqui. Junta 3 conteúdos importantes, que são a parte de princípios fundamentais da Constituição, a lei de registros públicos e também os grupos, as minorias, né? Então, tem bastante, vamos dizer assim, bastante artefato aqui para se trabalhar numa questão de prova. Então, o que vocês precisam lembrar para a prova a partir desse princípio?
que o princípio da dignidade da pessoa humana assegura que os transgêneros, mesmo sem cirurgia de mudança de sexo, que se chama hoje essa cirurgia, ou transgenitalização, eles podem sim alterar o prenome sem necessidade de autorização judicial, tá? Por quê? Porque tem uma interpretação conforme, através da ADI 4.275, de 2018, que o STF fala que isso é possível. Porém, precisa ter aqueles 3 pressupostos lá, aquelas para essa alteração, ou seja, requisitos, mais de 18 anos, 3 anos de convicção pela alteração do gênero, e ainda baixa probabilidade, de acordo com um grupo de especialistas de modificação, de nova modificação da identidade. Mas ainda vale notar, ó, isso aqui está lá na ADI, que deve ser observado no artigo 98 e 99. Então, vamos ver o que esses artigos falam, né? Que a averbação será feita à margem do assento, quando não houver espaço no livro corrente, com notas de emissão recíprocas que facilitem a busca. Ou seja, vai estar lá no livro, aqui está o livro, ele é sequencial, né? Dia 20, por exemplo, lá, dia 24/7, tem lá, nasceu o Fábio. Então, a margem do assento, então, onde tiver um espaço, o notário vai poder colocar lá, alterou, não sei se nessas palavras, né, mas ele vai fazer essa averbação. Quem viu lá a nossa primeira aula de dicas sobre essa lei, viu que averbação significa modificação, diferente de registro. Registro significa a adição inicial. Averbação é modificação. Então, vai estar lá, dia 24/7 de 1985, nasceu Fábio, e aqui alterou em 16/4 de 2015, alterou o prenome para, sei lá, tá, Fabiana. Então, poderia ser mais ou menos, é isso que está falando aqui. Precisa ter essa averbação à margem do assento, ou seja, ao lado, é isso que está dizendo. Se não tiver espaço lá no livro, então isso aqui a gente está falando de tempos em que o livro é um livro, esses livros tipo de ata, né? Então, ia lá e escrevia do lado. A verbação será feita mediante a indicação minuciosa da sentença ou ato que determinar. Aqui, quando é via judicial, ok? Então, lembrando que não é só esse caso de transgêneros, mas isso é possível, pessoal. Então, dica bem quente para a prova do CNU, e também, possivelmente, é possível de cair na própria ADAP. Então, fazer essa mistura aí de conteúdos. Então, através da ADI 4.275, o STF permitiu que os transgêneros, mesmo sem mudança de cirurgia de transgenitalização, podem sim mudar o prenome, e isso pode ser tanto de forma judicial quanto administrativa, tá bem? Então, era isso. Uma dica rápida, mas que pode trazer aí uma questãozinha de prova. Alguma dúvida? Ali, ó, César Augusto, eu tenho inteiro teor, mudei o sobrenome, que de acordo com a Lei 6.000,
2015, tu mudou o nome, né? Porque tem o prenome e o nome, né? Ela muda um pouco esse conceito que a gente conhece, né? Então, seria mais ou menos ao estilo americano, né? Lá as pessoas chamam, né, senhor e senhora e o sobrenome, e menos pelo nome. Aqui, o prenome seria esse que a gente chama de nome. Meio confuso, mas é isso. É isso aí, pessoal. Ficaram com alguma dúvida? Algum comentário? Vamos seguir, então. Dar mais uma estudada. Vamos lá. Pessoal da WCDASC, agora é hora de suar a camiseta aí, né? Cada brecha, cada minuto, no intervalo do trabalho, no almoço, indo para o trabalho, voltando do trabalho, tomando banho, quando der, vão estudar. Tá? Agora é muito importante isso. A gente vai postar no Instagram um vídeo mostrando como é importante o reta final. E nesse exato momento eu estou dando uma olhada nas notas de um aluno. Depois que sai o edital, a motivação, o tempo, tudo aumenta, né? Então, automaticamente as notas também vão seguindo juntos. Agora não vai ser diferente. Quem está em reta final aí para dar DASC, podem aumentar o estudo, podem cansar, podem abdicar de outras coisas, porque não tem problema. É um curto período de tempo. Então, se não for nada essencial, não faz, ok? Se não for teu próprio casamento, não vai. E dependendo do caso, se for teu próprio casamento, não vá também, né? Tá aí a dica do Fábio. Avaliem, então é importante para dar mais uma avaliada. Bota na balança aí, né? Muito bom. Então tá, pessoal, bom falar com vocês aí, bons estudos e a gente vai se falando, tá? Hoje à noite temos a revisão do RISPOA, que é resolução de questões RISPOA. Um grande abraço, tchau, tchau. Até mais.